Olá, está no ar o Conexão Unifeso. No programa de hoje vamos saber sobre a internet das coisas e conversar também sobre as potencialidades do ecoturismo na nossa cidade e região. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje recebemos o professor do curso de Ciência da Computação, professor Alberto Angonese. É Angonese? Angonese. É italiano. Seja bem-vindo, professor Alberto. Conta pra gente o que é essa internet das coisas. Então, a internet das coisas é uma nova tecnologia, ela que tem crescido muito ultimamente, que tem por objetivo tornar os utensílios do nosso dia a dia, os utensílios domésticos e outros utensílios, mais conectáveis e mais inteligentes, né? Então, o objetivo da tecnologia é dotar esses aparelhos de microcontroladores, sistemas de comunicação sem fio e sensores que consigam perceber um determinado ambiente e trazer informações para auxiliar na tomada de decisões dos usuários ou até mesmo para que esses aparelhos, esses dispositivos tomem essas decisões sozinhos. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo sempre muito usado, que são as geladeiras inteligentes, que já são de conhecimento do mercado, já até são comercializadas. Imagina uma geladeira que tenha dispositivos sensoriais que consigam perceber no seu interior que um determinado produto está acabando ou que não existe mais. Essa geladeira pode se comunicar com o usuário, né, através de um smartphone e avisar ele que, olha, o seu produto está acabando, né? Ou, ainda mais, ela pode se comunicar com um supermercado que o usuário tem costume de comprar online e fazer uma compra online, ou, mais ainda, se o usuário estiver próximo de um supermercado e um determinado produto de uma prateleira estiver em promoção, ele avisa para a prateleira que percebe, né, a casa percebe, a geladeira percebe que o usuário, via o celular, via o GPS do celular, ele está próximo, nas proximidades do supermercado, tem o produto em promoção, então a prateleira manda uma mensagem para o usuário dizendo assim, olha, eu estou com um produto em promoção, sua geladeira me avisou que esse produto acabou. Você deseja comprar? Alguma coisa desse Quer dizer, a geladeira de casa conversando com a prateleira do supermercado. Isso não é algo que está funcional ainda, mas tecnologia para isso já existe. Então você acaba que é quase que aquela casa dos Jetsons, né? Naquele desenho animado que a gente achava que jamais isso seria possível. A gente já vê aqueles aspiradores de pó inteligentes que você liga, mas essa história da geladeira, por exemplo, supera infinitamente. Porque daqui a pouco a geladeira vai falar assim, ó, a sua dúzia de ovos chegará a 3 horas e você sequer pensava que... A intenção é justamente essa. Estava faltando ovo para em que casa. essas tomadas de decisões que são comuns, né, que poderiam ser automatizadas, sejam automatizadas por essa nova tecnologia. Por exemplo, né, as pesquisas tendem, né, a tentar levar o maior conforto possível para o usuário, né? Então imagina uma casa completamente inteligente. As casas inteligentes também são uma realidade. Então eu sou um usuário e eu tenho um determinado perfil. Eu gosto de chegar em casa uma determinada hora e gostaria de tomar um café, né? Eu sempre gosto de café fresquinho e eu gosto de uma playlist específica, com uma tonalidade, com um volume específico e gosto de um conforto térmico numa temperatura de 20 graus, por exemplo, né? Com o uso do meu próprio smartphone, a casa pode detectar que eu estou nas proximidades, ligar o ar-condicionado, fazer o meu café, né? Eu deixo previamente pronto, mas ele pode ligar o café para que ele só faça no momento que eu estou chegando, não é nem que eu possa chegar, ele percebe pelo GPS
que eu estou já nas proximidades. Ela pode abrir a casa para mim, ela pode colocar a playlist no volume que eu quero, enfim, configura o ambiente para me proporcionar o maior conforto possível. Isso é possível. E você pode dizer para a gente, né, para quem está em casa, se além dessa questão, né, dos utensílios, dos eletrodomésticos e da própria casa, existe a possibilidade da gente ter cidades inteligentes? Sim, sim, sim. Isso é uma tendência, inclusive o foco principal desse tipo de tecnologia são a aplicação no que eles chamam de IoT, né, Internet of Things urbanas, né? Existe um artigo, né, que foi publicado em 2004, descrevendo a implantação de uma internet urbana na cidade de Padova, na Itália. Esse experimento ele foi implantado em 2014, mas está sendo utilizado até hoje. Então, a ideia de uma arquitetura de Internet of Things, de internet das coisas urbana, é utilizar toda essa capacidade de sensoriamento desses dispositivos para oferecer um volume de informações para que os órgãos públicos, né, possam oferecer serviços para a população. Por exemplo, exemplos de serviços como esse, né, monitoramento de trânsito. Os usuários da cidade podem receber via aplicativos no smartphone a melhor rota que ele deve seguir dependendo da localidade onde ele está. Estacionamento inteligente. Eu estou numa determinada área, né, estou usando o aplicativo e a cidade me diz, olha, tem uma vaga disponível a 50 metros da sua localização. Coleta de lixo, por exemplo, que na maior parte das cidades acaba sendo um problema, né? Às vezes a gente vê lixos abarrotados, né? E caminhões de lixo que estão o tempo todo passando. As lixeiras lá, elas são equipadas com sensores de volume de lixo, né? E as próprias lixeiras entram em contato com as operadoras de coleta de lixo para avisar quais as lixeiras estão com um nível de lixo em um ponto específico que permita a coleta. Que aí você acaba tendo uma rota mais eficiente. Perfeito, né? Perfeito. A própria operadora, né, a própria concessionária pode definir uma melhor rota que o caminhão deve passar para coletar o lixo, sem contar que ele vai estar sendo constantemente limpo, né? Porque, olha, cheguei no nível, então vem coletar o meu lixo. Então, são essas comodidades, né, são esses benefícios que esse tipo de tecnologia que está surgindo muito, com muita força, propõe, né? Mas você pensa que, quando você dá esses exemplos, né, assim, eu imagino Europa, até mesmo países com mais investimento em tecnologia, né, os países asiáticos, China, Japão, talvez isso já esteja mais acessível, mais disponível. Mas no nosso caso, né, no Brasil, que ainda a gente lida com problemas que ainda são tão básicos e as cidades ainda têm tanto por fazer, qual é a distância que você imagina que esse tipo de tecnologia vai chegar aqui para a gente? Olha, a tendência é uma tendência mundial, né? Como a internet, né, para a gente também ela chegou ainda com um atrasozinho, eu acredito que não tem muito como a gente escapar, né, dessa evolução. Não tem como lhe precisar quando é que vem, né? Mas a tendência mundial é que até 2020 isso se torne um padrão, né? Uma vez definido um padrão mundial, né, até por condições legais, condições de especificações mesmo de uso da Internet of Things, né, da Internet das Coisas, uma vez estabelecido esse padrão, eu acredito que a difusão mundial, e o Brasil se inclui nisso, vai acontecer de maneira mais fácil, né? Mas a gente vê atitudes esporádicas, né? Então, aqui no Brasil a gente tem empresas de muito bom porte, eu não sei te precisar quais são, mas que são especializadas em construção de casas inteligentes. Então a gente tem essas atitudes acontecendo já aqui, porque é um grande filão de mercado também, né? Quem aqui não gostaria de uma comodidade dessa que a gente conversou aqui agora?
É verdade. E tem também aquela vertente das casas inteligentes e sustentáveis, né? Perfeito. Que aí você tem o aproveitamento de água da chuva, você tem a questão também da energia solar, né? Porque toda essa tecnologia, ela demanda um custo também, né? De uma fonte de alimentação. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importantíssima e que é uma dos benefícios que eu enxergo como sendo um dos principais benefícios dessa tecnologia de internet das coisas, são os serviços assistivos para pessoas que têm deficiências motoras, que têm problemas de saúde crônicos, como, por exemplo, problemas do coração, problemas de Alzheimer, de mal de Parkinson, que necessitam de um monitoramento constante e que acabam se tornando um custo para a saúde pública, né? Então, eu ter dispositivos automatizados que façam o monitoramento, né, desse tipo de situações pode reduzir muito o custo, né, em saúde pública, né? E a gente percebe que isso, em países mais desenvolvidos, isso é aplicado, de fato. Nos Estados Unidos, por exemplo, as cidades mais interioranas, elas têm dificuldade de ter uma quantidade de médicos suficiente para atender toda a população. E a gente percebe, né, isso é mundial e no Brasil também, que a população tem envelhecido muito, né, tem vivido muito. A expectativa, né, de vida aumentou cada vez demais. maior. E a tendência é que essas pessoas necessitem de um acompanhamento especializado. E isso custa caro, né? Então, a tendência de se construir dispositivos que permitam prevenir determinadas doenças ou problemas vai reduzir demais o custo com relação a esse tipo de situação. E de fato é algo que é bastante interessante. Agora, quando a gente pensa nessa tecnologia toda, né, isso acaba sendo muito sedutor, né? Porque imagina, você poder chegar na sua casa com toda climatizada, com a música que você gosta, o café pronto, o pão no forno, né? A gente só falou das coisas boas, só né? das coisas boas. Agora, quais são os riscos desse tipo de tecnologia? Eu fico assim imaginando, por exemplo, você tem um carro, né? E esse carro ele é todo preparado, todo automático, todo interligado, conectado. E aí, de repente, um hacker resolve invadir o sistema do seu carro e te sequestra dentro do seu próprio carro. Isso é possível? Isso é possível, sim, né? A gente tem, inclusive, esse é justamente um dos grandes problemas que se enxergam, um dos grandes empecilhos e que torna, né, que é uma das dificuldades para que a internet das coisas não tenha despontado tanto, né? As condições, a normatização legal, né, a normatização e a definição de critérios seguros para o uso da tecnologia. Você falou do carro, né? Eu vou dar o exemplo da Uber, né, que é aquele aplicativo mundial para fazer o serviço de táxi, né? A Uber ela entrou em parceria recentemente com a Volvo para a construção de carros autônomos. O carro autônomo é uma realidade, a tecnologia de carro autônomo existe e ela só não está sendo utilizada, comercializada, acredito eu, justamente por falta de uma legislação apropriada para isso. Mas é possível, a exemplo da internet, que a gente tem os hackers que causam danos, prejuízos financeiros, o sistema de Internet of Things das coisas, elas podem ser consideradas redes de coisas que estão completamente conectadas e conectadas à internet. Então, da mesma maneira que um hacker invade um computador pessoal, ele pode invadir um dispositivo desse. Uma geladeira. Uma geladeira pode fazer compra para o bandido e entregar na casa dele. É verdade. Mas a questão do carro que você citou é realmente uma preocupação tão grande que a própria Uber, ela paga, né, ela lançou na internet, divulgou na internet, ela está pagando não sei quantos mil dólares para pessoas que tentarem invadir o seu sistema de segurança dos seus carros autônomos. Tamanha é a preocupação com esse tipo de coisa. Existem casos, né, de tentativas de controle de carro autônomo que um hacker invadiu e conseguiu frear um carro desses autônomos. Olha o perigo desse tipo de coisa, né? Então, nem tudo são flores. Realmente, a preocupação com a segurança
é uma questão muito grande. Quando a gente está falando de internet, a gente vê isso acontecendo. Agora, quando a gente está lidando com uma tecnologia que mexe com saúde, né, que controla, por exemplo, um marca-passo de uma pessoa e ela pode ser invadida, o sistema, e pode alterar o funcionamento desse marca-passo, é realmente uma preocupação muito maior do que simplesmente dinheiro. A vida da gente está em primeiro lugar, correto? Sem dúvida. E me preocupa também a questão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a questão da dependência que a gente acaba ficando dessas tecnologias, que elas, por serem muito fáceis, muito amigáveis, né, elas falam conosco. Você pega um celular, ele já fala com você. Né? Você pergunta como é que vai estar o tempo amanhã e ele te fala. Né? Ele responde. Então tudo isso acaba sendo muito legal, é muito realmente. Né? Agora, por outro lado, a gente fica cada vez mais dependendo dessas tecnologias, né? Como é que você vê um pouco isso, você da área da ciência da computação? Eu sou um pouco suspeito em falar porque eu gosto muito dessas coisas, né? Eu acho que cabe ao ser humano saber lidar com essas novidades. Não tem como escapar, isso vai acontecer. Né? Eu acho que depende de como o ser humano vai fazer com o seu tempo útil, vamos pensar assim. Em vez de ele ficar sedentário esperando que o robô traga para ele um sanduíche, ele vai usar esse tempo para, de repente, correr, ou vai fazer o sanduíche porque é algo que ele gosta. Eu acho que a gente não pode deixar de ser humano, né, por ter tecnologias assim. Né? A gente usa a tecnologia para fazer coisas que o ser humano não precisaria fazer. Né? Eu enxergo muito por esse lado. E com relação aos estudantes do Unifeso, né? Como que o curso de ciência da computação, ele está percebendo essa temática da internet das coisas? Isso já está sendo pensado pelos alunos em desenvolver projetos dentro dessa vertente que parece que é a vertente que vai crescer de agora em diante. Não tem volta, né? mais, não existe mais volta para isso. Eu sou novo na FESO, a gente foi convidado para trabalhar justamente para iniciar um projeto de robótica para os alunos de ciência da computação, justamente porque o coordenador vislumbrou, primeiro, o interesse dos alunos nesse tipo de solução. A maioria dos projetos de final de curso, dos TCCs, estão indo muito para essa área. Então, houve a necessidade de começar a falar sobre isso. E a gente enxerga na FESO como um potencial muito grande, por exemplo, para se fazer dispositivos assistivos, considerando que ela tem um curso de excelência em medicina, por exemplo. Então, usar o conhecimento acumulado da faculdade nessa área de medicina e agregar aos alunos de computação para integrar essas duas áreas e começar a fazer dispositivos úteis mesmo, que possam retornar para a sociedade em produtos que vão ser muito benéficos. E que vão ajudar um pouco, né, nessa questão da recuperação das pessoas. Sim, no monitoramento. Tem também o Botânicos, né, que a gente conversou outro dia também com o professor. Professor José Roberto, né? Sim, eu conversei alguns assuntos com o professor José Roberto, ele me falou desses projetos de integração. E eu acho, acho que a FESO tem um potencial muito grande para desenvolver projetos nessa linha e que vão, digo de novo, trazer para a sociedade um retorno muito benéfico. Professor, quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, ter aceito o nosso convite, né? E eu quero continuar sabendo dessas novidades que vêm por aí, né? Todo mundo, você que está em casa também, com certeza deve ter ficado curioso a respeito desse tema novo que é a internet das coisas. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós voltamos já. Vamos conversar com o professor Alcides Piscinati, que vai dizer para a gente a respeito das potencialidades do ecoturismo na nossa cidade e na nossa região. Não saia daí, é um minutinho só.